Tantos desafios se colocam diante de nós todos os dias para fazer a gestão da sala de aula, dos coordenadores da escola, enfim, muitas coisas novas, BNCC, novas formas de avaliação, novo Enem, novo ensino médio, muita coisa por aí. E a gente precisa aprender a planejar dentro dessas novas perspectivas. E é por isso que eu estarei no dia 27 de setembro, aí em São Paulo, na sede do CIESP, para conversar com você sobre planejamento reverso, uma nova forma de planejar para a aprendizagem. E aí, vem comigo, estou te esperando, se inscreve, não perde não, a gente se vê lá. Boa noite, pessoas. Boa noite, Patrícia. Como você está? Está bem? Que honra ter você de volta, minha querida. Que bom. Estava com saudade já de você. Quero também enviar um beijo para a Cacá, que esteve aqui conosco, uma outra querida, maravilhosa. E para você que já chegou, receba o nosso carinho, receba o nosso amor, porque estamos aqui com o coração, fazendo mais um programa Interação, que também é uma honra. Enquanto professora, nós estamos sempre pensando em como compartilhar ideias, sugestões e trazer talvez até, quem sabe, um novo olhar. Eu estou aqui de verde, porque está bem friozinho, eu estou aqui na praia, estou de cachecol, de roupa verde, blusa cinza e de cachecol verde, pashmina. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vejo que a Francisle está aqui conosco e hoje será uma noite incrível. A Lívia também, muito obrigada. A Regina Stefano, a Adriele, que nome diferente e lindo também. A Cláudia Nália, a Miriam. Olá, pessoas de Campos dos Goitacazes. Ai, que linda! Claudinha está nos dizendo que está frio em São Paulo e que está aquecida. Olha que linda! A Patrícia, a Lia. Ai, Bel, isso mesmo. Se você coloca, eu enxergo mais. A Regina, cheia de coraçõezinhos vermelhos. Quem mais? A Lia, a Sandra, é isso? A Sandra. O Alberto, nosso fidelíssimo professor, que mora em Portugal, na cidade do Porto. Deve estar uma noite agradável por aí. A professora Lucília Panicê, que é a nossa querida, e a Simone. Sejam todos muito, muito bem-vindos.
Olha, hoje, antes de chamar o nosso convidado super especial, eu quero comunicar a vocês que o programa Interação acontecerá um programa extraordinário, um programa extra. Estamos reagendando, revisitando uma data possível. Será como um presente para todos nós que somos professores, porque no próximo programa Interação, o nosso querido professor, amado professor Joey Garcia, que é o grande representante da Escola Régio Emílio, não poderá estar conosco, mas faremos uma interação extraordinária, devido a questões de direitos autorais, não poderíamos deixar gravado o programa. E como a nossa intencionalidade é de deixar o programa gravado, porque é uma mentoria. E o que é essa mentoria? É escutar de novo, é colher uma ideia, é transformar um pensamento, é criar uma oportunidade a partir desses momentos vividos aqui com vocês. Então, o programa Interação ele nasceu com essa intencionalidade de mentorear, de trazer ideias e possibilidades. Mas faremos com o professor Joey Garcia em outubro. Eu só estou verificando também a agenda junto com ele, para que ele aconteça da forma mais brilhante possível. Também não se esqueçam, gente, segunda-feira, no CIESP, terá o início de um workshop maravilhoso, totalmente voltado e com foco na dislexia. Sabemos que há muitos casos e que as pessoas que estudam e que têm esse foco sobre dislexia estarão reunidos neste encontro, que acontecerá segunda-feira próxima, terça e quarta-feira à noite. Eu estarei lá, estarei presente, mas fazendo uma mediação e acolhendo os participantes e os palestrantes maravilhosos, tá bem? Teremos também um evento encantado, só acontecerá no mês de novembro, mas ainda é um segredinho, mas vocês vão ficar apaixonados, já com o olhar para 2023. Então, eu, professora Celinha, eu tenho muito orgulho de estar aqui, mas não para o meu ego pessoal. Eu entendo a educação de uma forma de aprendizado, como uma forma de estar junto com vocês. E Deus é tão generoso e tão maravilhoso que Ele tem permitido, ao longo de todo este ano, esse contato, essa forma de aproximação, mesmo estando distante fisicamente, mas saibam de uma coisa: a educação, para mim, não é uma mercadoria, ela é um lugar de amor, é um lugar de troca. Eu venho aqui com o coração aberto, de forma graciosa. Eu não quero nada em troca, eu não estou vendendo nada. Eu estou aqui por amor e por acreditar que pessoas como vocês, que estão sempre conosco, presentes aqui no chat, estão por amor também, por carinho, por cuidado, por reconhecimento. E é desta forma que eu creio na educação. Outro dia, uma pessoa disse para mim: Celinha, o professor não dá aula gratuita, por que você faz desta forma? Eu disse: porque eu entendo desta forma, porque eu creio que a educação é essa magia, essa sinergia,
E essa Celinha que está aqui agora, hoje com vocês, é a mesma Celinha fora daqui. Existe um modus operandi na minha mente que transborda, e esse transbordar quer dizer compartilhar, trocar, interagir, escutar e aprender. Então, cada convidado especial que esteve conosco ao longo de toda essa jornada deste programa maravilhoso, eles são incríveis também, porque eles vêm para cá e dão o seu melhor e mostram para a gente caminhos, mostram possibilidades. Isso é lindo, gente. Eu digo que o programa Interação é a corrente do bem. Cada um que vem traz o seu olhar, o modo de entender, traz uma história, traz a alma, e este é o programa Interação. Eu digo que ele é um programa doce, que ele é um programa que não quer mostrar como tem que ser, mas pode sim abrir esse leque imensurável de possibilidades. E escutar é tão raro, e a delicadeza tão rara, e a autenticidade hoje em dia também é tão rara. Por isso estou aqui. E por isso eu já agradeço ao CIESP, a Patrícia maravilhosa, a todos vocês do chat. E hoje o nosso tema está incrível, a inteligência naturalista de Gardner. Para alguns, não existe uma inteligência naturalista, são habilidades que me conectam com o ambiente, com o meio, com a natureza que Deus nos oportuniza a cada dia. Não importa se é uma inteligência, se é uma habilidade, se são competências, o que importa é que este tema é extraordinário. Precisamos, sim, em meio a tantas informações, tantas tecnologias, nos conectar mais com as coisas da natureza, com esses ritmos da natureza. Eu creio que o papel da escola hoje, talvez o maior papel e o maior desafio da escola, gente, seja resgatar valores que muitas vezes a gente vê se perdendo por aí, como a ética, o cuidado, a conexão com a natureza, mas eu serei hoje uma aluna muito atenta, porque eu convido agora uma pessoa extraordinária. E, aliás, eu vou contar um segredo antes do nosso convidado entrar. Ele é companheiro, marido de uma pessoa incrível, super ética, competente, esposo da Lucília Panicê. Então, eu convido agora o nosso professor, nosso convidado especial, o professor Edson Travassos. Já está aqui, professor? Boa noite. Sim, boa noite. Como vai o senhor? Posso chamar bem, Celinha. De você ou de senhor? Como prefere? Não, olha, nós somos colegas, então você me chama de você. Então, você pode me chamar de você também. Claro, eu vou te chamar de Celinha. Que assim eu fico menos idosa. Tá certo, boa noite, Célia. Professor. Boa noite. Honra você aqui. Fiquei muito feliz quando você aceitou o nosso convite. E agora, professor, eu gostaria que você contasse um pouco sobre quem é você, o que você mais ama na vida e, principalmente, que você traga esse conhecimento para todos nós aprendermos com você, a partir da sua experiência, essa conexão com o mundo, com a natureza, com os animais. Estamos todos prontinhos para te ouvir. Fica bem. Muito obrigado. Vamos lá. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui para trocar ideias
não é para dar informação. Então, eu vou começar a mostrar para vocês quem sou eu. Esse é meu currículo, mas não vamos ficar lendo o currículo, porque, na realidade, eu estou aqui com aquilo que eu me preparei para ser, e por escolha, por vontade própria, e é o que eu gosto de fazer. Eu sou professor, com todas as letras. Esta foi a minha opção na escolha para seguir a minha vida profissional. Então, tudo que está escrito aí faz parte da minha formação, mas o que interessa é que eu sou professor. Isto é o que é o ponto mais alto do meu currículo. Eu tenho uma prática muito grande nessa área da educação ambiental pelo fato de eu ser biólogo. E em 2004, na Bienal de São Paulo, eu lancei, pelo convite da professora Jussara Hoffmann, da editora Mediação. Na época, a educação ambiental estava, vamos dizer assim, na crista da onda, não é? Então, eu escrevi, a pedido da editora Mediação, como está acontecendo a prática da educação ambiental. E esse meu livro foi o ponto de partida para esta minha parte como biólogo e professor, tratar das questões ambientais. Ele foi, vamos dizer assim, o trampolim. Este slide eu sempre coloco no final, mas no final da palestra a gente fica muito ocupado com respostas e perguntas, então eu já adiantei. Eu agradeço a presença de vocês, ao CIESP, à Celinha, pelo convite, e fica aqui os meus contatos, para que vocês interessados possam me perguntar, possam entrar em contato comigo para consultoria, porque eu e a professora Lucília temos uma consultoria na área educacional, que chama-se a Prática Prática da Educação Ambiental, é o meu livro. A nossa consultoria é na área educacional. Nós damos palestras, orientação, né, para as escolas. E nossos contatos estão aí. Muito bem. Nossa fala hoje vai partir de uma ideia de integração dos sistemas que foi dita por Bateson. O bem-estar dos seres humanos depende das inter-relações de todos os seres vivos. Então, nós, como seres vivos, nós fazemos parte de uma cadeia interligada. Não é simplesmente o humano aqui e o animal lá, não. Nós somos animais. Nós estamos numa classificação zoológica. Nós pertencemos a uma classe de mamíferos. Nós somos vertebrados. A única diferença que nós temos dos outros animais é que nós não nascemos prontos como humanos. Nós nascemos um animalzinho. E precisamos aprender a ser humanos a vida inteira. Ao contrário dos outros seres que não precisam entender essa lógica, porque eles já nascem seres vivos prontos. Vejam, por exemplo, uma égua dá à luz ao potrinho, lá no pasto. Meia hora depois ele já está galopando. E quando é que nós vamos andar? Então, nós precisamos ter uma infância longa para podermos aprender a ser humanos. Eles já nascem prontos, animais. Esta é a ideia que a gente tem que colocar nessa teia. A nossa casa, Gaia, é a Terra. E nós fazemos parte dos sistemas que existem nessa Terra. Nós somos partes integrantes, então nós precisamos aprender como sustentar essa teia, porque nós fazemos parte dessa teia. Então, nós vamos dividir a nossa fala em 3 pontos. O primeiro, o que é inteligência naturalista? Perfeito. Inteligência naturalista e ecologia, que são coisas completamente diferentes. Como estimular a inteligência naturalista, porque ela já existe no ser humano como uma das múltiplas inteligências de Howard Gardner. A inteligência naturalista foi incluída como a 8ª inteligência do ser humano. Foi depois de um tempo, né, professor? Como? Foi depois de um tempo, né? Foi. Acho que... Foi a última inteligência. Foi a última, né, inteligência. É a 8ª, a inteligência naturalista. E depois a gente abre, se der condição, para aquelas perguntas que a Celinha
vai selecionando aí para mim, Celinha, no final da minha fala. Eu Okay? vou pedir para o chat, professor Edson, que assim, Perfeito. está aqui conosco, essas pessoas incríveis. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, podem escrever no chat, Perfeito. que o professor vai responder. E também quero pedir um carinho especial, com vários emojis, para o professor Edson. Né, professor? É o carinho, Sim. não é isso? Sim. Olha, nós somos seres emocionais, né? Isso mal não vai fazer, né? Então, a contextualização do nosso tema é a teoria das inteligências múltiplas, como eu disse, de Howard Gardner, de 1983, e a inteligência naturalista foi a inteligência que foi incluída dentre múltiplas inteligências que nós temos. Então, por exemplo, deu-se muito valor ao raciocínio lógico-matemático, como se fosse a única inteligência e a mais importante do ser humano. Não. Existe a linguística, a musical, a sinestésica, a naturalista, a inteligência emocional, a inteligência espiritual, e aí vai. Então, nossa diferença dos outros animais é essa múltipla inteligência que nós possuímos. E a gente precisa aprender a lidar com ela, porque elas estão no cérebro de cada um de nós. Agora, cabe a gente, nós mesmos, a estimular o desenvolvimento destas inteligências, porque elas estão ali empacotadas, prontas para despontar. Quanto mais estímulo, né, professor? Melhor. Melhor. Então, vejam, por exemplo, um conceito. O que é a inteligência naturalista? É a capacidade de reconhecer e classificar as inúmeras espécies da flora e da fauna. Nem todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe. Quem está ligado à área biológica sabe, porque é obrigação. Agora, quem não está ligado à área biológica aprendeu, às vezes, na escola, en passant, apenas como uma informação de que existe a flora, que existe a fauna. Mas essa inteligência ela tem que estar atrelada à capacidade de entender e explicar os fenômenos da natureza, que são de 3 categorias. Os fenômenos físicos, que são aqueles que acontecem sem modificar a estrutura da matéria, como, por exemplo, o ciclo da água da natureza, o ciclo da chuva. A água nunca deixou de ser água, se ela está no estado líquido, no estado de vapor ou no estado sólido. É água. Então, essa mudança de estado é um fenômeno físico. Agora, o que acontece para esta água mudar de estado? Aí é que vem a inteligência naturalista. É entender a pressão, a temperatura, ao nível do mar, acima do nível do mar. Tudo isso interfere no ciclo da chuva, que nada mais é do que o ciclo físico da água na natureza. A maré seria também, professor? Seria também. As cheias dos rios. Quer dizer, quimicamente, a molécula não modificou, continuou sendo H2O. Então, é um fenômeno físico, é apenas uma mudança de estado da matéria. Nossa, que interessante. Agora, quando nós falamos em fenômeno químico, a matéria muda de estado. Por exemplo, digestão alimentar é um fenômeno bioquímico. Primeiro, biológico, porque acontece dentro do organismo vivo. Sim. Segundo, o que você comeu vai ser totalmente transformado quimicamente. Totalmente. Então, aquela matéria foi transformada na sua estrutura molecular. Então, é chamado de fenômeno químico. E o fenômeno biológico sempre envolve um ser vivo participando do fenômeno. Por exemplo, fotossíntese. Não adianta a celinha estar com um cachecol verde, porque se a luz bater nesse cachecol, não vai realizar a fotossíntese só porque é verde. Tem que ter a clorofila. Então, entender e explicar estes fenômenos, olha lá, aquele ser vivo que é, vamos dizer assim, o pet de estimação vegetal da celinha, que é uma plantinha, aí no caso é um bonsai. É um bonsai. Viu, professor? Pois é. Aquele é um ser vivo. Ele tem clorofila, ele realiza fotossíntese, então é um fenômeno bioquímico.
que é a transformação do açúcar em energia e oxigênio. Então, a matéria foi mudada. A inteligência naturalista, ela tem que desenvolver esta capacidade. Então, a escola tem que dar condições ao estudante de despertar essa capacidade de entender, porque a inteligência naturalista está em cada um de nós. Como disse uma professora de educação infantil, numa das palestras que eu estava dando sobre esse tema, ela falou: professor, eu posso contar um caso? E esse caso vai ser um exemplo aqui do que seria a educação da inteligência naturalista. Ela disse que estava com as crianças no pátio, lanchando, e um menino matou uma lagarta com uma pisada. A professora, dizia que era ela, disse, a reação dela foi a seguinte: você matou uma lagarta? E uma coleguinha virou e falou: não, professora, ele não matou a lagarta, ele impediu que ela virasse borboleta. Ai, que coisa linda! Essa criança tem naturalmente a inteligência naturalista despertada de uma forma com a capacidade de entender o fenômeno biológico da metamorfose, que aquela lagarta ia virar uma borboleta. Agora, quem é que ensinou essa criança? Provavelmente não foi ensinado, porque ninguém ensina nada a ninguém, mas algum meio onde essa criança estava despertou a curiosidade da metamorfose daquela lagarta, que vai virar uma borboleta depois de sair de um casulo. E ela colocou na prática, no exemplo que a professora deu. Essa professora disse: professor, eu aprendi com essa minha aluna da educação infantil. Eu falei: aprendeu, porque ela despertou uma explicação da sua capacidade natural de entender fenômeno biológico. Isto é inteligência naturalista. Que coisa linda! Não é? Capacidade de perceber a natureza e suas transformações está dentro da nossa inteligência naturalista. Habilidade de relacionar-se com todos os tipos de vida e resolver seus problemas de adaptação. Saber que aquela vida faz parte de um meio chamado biótico. Nós estamos nele. Mas esse meio biótico, ele não sobrevive onde não há a condição ambiental abiótica. Luz, oxigênio, nutriente, água, pressão, pH, temperatura, radiação, etc, etc, etc. Esses fatores abióticos, eles têm que estar entrosados com as adaptações genéticas que cada ser vivo tem para aquele ambiente. Agora, cabe à pessoa, com aquela capacidade da inteligência naturalista, interpretar estes fenômenos, entender por que um tubarão está lá no ambiente marinho, que a tilápia está lá no ambiente de água doce, e que se você trocar os dois de ambiente, eles vão morrer, porque existe uma adaptação biológica ao grau de salinidade, que é um fator abiótico. A luz também. Entender, por exemplo, que a caverna é um ambiente chamado cavernícola, que onde não chega a luz, que é um fator abiótico, existe vida também que não depende daquela luz, mas está adaptada àquele ambiente completamente afótico. Então, entender esta relação de adaptação é parte desta capacidade da inteligência naturalista. Ter sensibilidade para as questões ambientais, como aquela criança. Não matou uma lagarta, ela teve a sensibilidade de entender que ela nunca vai virar uma borboleta, porque foi esmagada pela pisada do coleguinha. Então, esta sensibilidade, ela está em nós, porque nós somos seres emocionais. Então, nós precisamos ficar emotivos para tudo que acontece na natureza, porque nós fazemos parte dela. Professor. Inteligência naturalista e ecologia. Agora vem uma questão técnica. Natureza tem diversos conceitos. Dentro da inteligência naturalista, natureza, sob o ponto de vista da nossa inteligência naturalista, é o que se apresenta como é,
sem ter sofrido alteração da ação do homem. Por quê? Nós fazemos parte de um sistema, mas pelo fato de nós termos uma inteligência criadora, mais do que uma inteligência conservadora, nós retiramos tudo para a nossa evolução social do meio ambiente e esquecemos da sustentabilidade, porque a natureza é autossustentável. Então, nós precisamos explorar, sim, a natureza, mas dentro de um parâmetro de sustentabilidade que nós não temos, o ser humano não tem, a não ser que seja um indígena que vive naturalmente na natureza, lá na floresta, ele entende, porque está na genética dele, que se ele matar um peixe, ou pescar um peixe, ou matar um animal para matar a fome da tribo, ele não vai continuar matando para testar a pontaria de sua arma, ou por esporte. Professor. Porque quem mata por esporte é o homem que não é como o indígena, é o homem que está no ambiente antrópico, o ambiente que nós criamos. E precisamos ter também a inteligência naturalista para entender o nosso ambiente antrópico. Sim. Porque a educação ambiental é de qualquer ambiente. Não é só olhar a plantinha, o rio, o peixinho, não. A educação ambiental envolve tudo relativo ao ambiente. Por exemplo, o ambiente hospitalar tem uma educação ambiental para todos que trabalham no hospital, porque não é um ambiente normal, natural da casa, da rua, é do hospital. Então, toda a metodologia de comportamento tem que ser voltada para o ambiente hospitalar. Sim. Então, quer dizer, entender o ambiente é entender não só a natureza, mas com tudo aquilo onde vive o ser vivo e interage com ele. Agora, a diferença é que nós somos depredadores. Ai, que dó. Não é? O animal, ele tem uma inteligência conservadora porque está na genética dele. Se aquela onça vai caçar aquele cervo, aquele coelho, aquele roedor que é a sua presa natural, ele vai pegar só aquela. Ele não vai continuar caçando as outras. Por quê? Ele já exerceu a função dele de predador numa cadeia alimentar. Professor, eu recebi um meme pelo WhatsApp essa semana, onça cancelada. Eu disse, gente, o que é isto, né? Onça cancelada. Então, uma onça havia capturado uma capivara e o fotógrafo registrou esse momento. Então, como está havendo também uma intolerância verbal ultimamente, em que qualquer notícia vira assim, um escândalo de palavras maldosas e tudo, disseram o seguinte: esse fotógrafo é inconsciente, porque ele não ajudou, porque a onça está cancelada, porque ela deveria comer plantas e não matar a capivara. Então, o que você está falando é extremamente fantástico. Quer dizer, é a cadeia, né, da vida alimentar. Predador é predador. A onça nunca vai comer uma planta, ela é carnívora. Sim, então, a digestão dela, a dentição dela, é tudo voltado para caça. Ela é carnívora e não herbívora. E posso falar uma coisa, professor? Isso que você falou agora, da natureza ser algo intocável, eu nem sei se existe no mundo algum lugar em que o homem não tenha devastado. Existe. Existe, né? Dentro da nossa própria Amazônia. Ainda tem lugares virgens? Tem, o homem não penetrou ainda, graças a Deus. Amém, que Deus conserve, né? Porque o dia que eles descobrirem que naquele ambiente impenetrável tem uma tribo de índios, eles vão querer catequizar, já vão dar um celular para ele e já vai atrapalhar tudo. Enquanto que ele estava muito bem obrigado antes de ser descoberto. É verdade, eu concordo plenamente. Pois eu fico assim, eu acho que esse tema de hoje é fantástico, porque relacionando com o papel do professor, com a escola, sim, de sensibilizar, né? Eu acho que nem há conscientização, mas sensibilizar, porque há dias que eu me pego pensando, professor, o seguinte:
quantos bilhões de pessoas existem nesse mundo, quanto eu, Celinha, produzo de lixo. Eu vou ao mercado e volto, às vezes, contando ali com 8, 10 bandejas de isopor, que acho que Exato. elas Não são recicláveis. não são recicláveis. Então, nós estamos... Eu digo que o mundo é a nossa casa. Gaia. Não é Gaia. isso? É o nosso quintal. E tanta judiação com a terra, tantas invasões, tantos descuidos, né, professor? Exatamente. Eu acho que nós, como professores, e eu quero depois que você traga alguns exemplos, se possível, no final, de sim, como fazer temos. que as crianças se sensibilizem com todo esse cuidado necessário, Vamos chegar lá. prioritário. Tá bem. Vamos Olha, eu chegar estou lá. encantada, professor. Muito obrigado, que bom. Que mega aula, que espetáculo. Parabéns, viu? Muito Pode obrigado. continuar, desculpa interromper. Não, o que é isso? Fique à vontade. Então, voltando aqui à linha de raciocínio, pessoal, então a inteligência naturalista é uma coisa, agora, ecologia. Como a Celinha falou há pouco, existe uma confusão conceitual. As pessoas pegam, às vezes, uma palavra, tem um conceito e aquilo vira moda. Quando surgiu a Eco 92, que foi o primeiro encontro para estudar questões ambientais, reunindo líderes do mundo inteiro no Rio de Janeiro, foi chamado de Eco 92, criou-se a Agenda 21 para ser programada para o século 21, esse que nós estamos, e um dos itens era exatamente o controle da poluição do ar. Eu pergunto, Eco 92, a Carta de Intenções, Agenda 21, para reduzir a poluição do ar. Já estamos praticamente no meio do século 21 e o que foi feito. Mas, a partir daí, a ecologia ela surgiu como uma palavra mágica. Então, a ecologia era tudo. Eu já vi até, na época, até hoje, pouco tempo, gente vendendo na praia sanduíche ecológico. Até hoje, Celinha, eu não sei como é que monta um sanduíche ecológico. Será que abre o pão, coloca uma alface representando a planta, uma perna de rã representando um insetívoro, uma perna de gafanhoto que é alimento do sapo, uma pele de cobra que come o sapo. O que é um sanduíche ecológico? Eu não consegui saber até hoje. Essa confusão conceitual está aí. Ecologia é ciência. Eu ouvi, na época de campanha eleitoral, candidatos falando que, se for eleito, vai destinar uma verba do governo para a preservação da ecologia. Amém, porque aí ia para a ciência, né? Mas a intenção desse candidato é que, na cabeça dele, a ecologia era meio ambiente e não ciência. Então, calma lá, pessoal. Ecologia é ciência, não é natureza. É uma parte da biologia que estuda a relação entre os seres vivos e os sistemas onde eles vivem. Essa interação é a ecologia. A interação entre os seres vivos é a interação dos seres vivos com as condições do ambiente onde ele vive, na Terra. Nós fazemos parte de uma teia. Cada indivíduo faz parte de uma teia com o seu código genético, que eu costumo dizer que é o nosso código de barra. Não repete, cada um tem o seu. Verdade. E a teoria dos sistemas vem dizer isso. Tudo está interligado. Me lembro muito bem uma fala do meu ídolo, que é o Albert Einstein, vamos dizer assim, o gênio da ciência do século XXI. Einstein tinha uma teoria, para entender a teoria do sistema, ele disse que, nesse nosso planeta, se um mandarim, lá na China, pousa numa cerejeira e quebra um galho, alguma coisa vai acontecer na Austrália. Dois extremos. Mas nós estamos integrados, quer queiram ou não. A Terra tem todos os seus sistemas integrados. Se tem um terremoto na falha de Santa Andrea, na Califórnia, esse terremoto vai ser um abalo sísmico menor lá em Pernambuco. Mas peraí, olha só. Um está lá na América do Norte, o outro está aqui na América do Sul. É porque nós temos as placas tectônicas que se interagem, é um sistema integrado, e essa onda de choque vai passar onde tem matéria.
Então, entender essa dinâmica dos sistemas, que eles existem para um equilíbrio harmônico, dinâmico. O próprio Capra, na Teia da Vida, que é um livro que eu aconselho, no final ele vai estar citado lá, ele diz o seguinte: tudo que acontece com a Terra, acontece com os filhos da Terra. O homem não tece a teia da vida, ele é apenas um fio. Tudo que ele faz à teia, ele faz a si mesmo. Olha só a ideia do Capra, de uma interação dos sistemas. Fantástico. Cada ser humano é único. Nós temos um código genético que, em biologia, eu prometi a Celinha que não ia falar muito termo biológico, para não ficar falando biologuês. Mas, aqui cabe, porque pode ter alguém aí, biólogo, na plateia, que vai entender. A nossa constituição genética, que é o nosso código genético, chama-se genótipo. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Claro que, dentro de cada espécie, existem aqueles genes que determinam as características da espécie. Então, que raça que nós pertencemos? Nenhuma. O ser humano tem raça nenhuma, não. O ser humano tem uma espécie. Nós somos Homo sapiens sapiens. Nós somos uma espécie da raça humana. E esse código genético em cada ser vivo manifesta aquilo que ele é, que chama fenótipo. Cor do olho, estatura, tudo que tem naquele ser vivo que dá característica dele chama-se fenótipo. Resultado, nós podemos mudar o fenótipo, mas não mudamos o genótipo. Eu nasci de cabelo castanho. Se eu quiser descolorir ele, eu vou descolorir, mas eu estou descolorindo o genótipo, não o fenótipo. Ele vai continuar nascendo castanho. Da mesma forma, a pessoa loura que vai escurecer o cabelo louro, pode escurecer. Ele está mudando o fenótipo. Mas se ele não pintar sempre o cabelo, ele vai nascer de acordo com o que está lá programado, que é o genótipo dele. Certo? Então, isto é que faz a integração nos sistemas, porque cada genótipo desperta um fenótipo que vai estar caracterizado para aquele ambiente. Então, em todos os seres humanos, nós nascemos naturalistas, que é da nosso genótipo a curiosidade de explorar o mundo. Nós somos seres naturalmente curiosos. Se a nossa visão não dá informação ao cérebro do que é aquilo, nós automaticamente enfiamos a mão. Por isso é que quando estamos visitando um museu, a primeira plaquinha está assim, não toque. Dedo não tem olho. Porque se não tivéssemos essa característica da curiosidade, nós temos que pegar para informar ao cérebro o que é aquilo, já que a visão não deu a informação, a audição não deu a informação, o olfato não deu a informação, o tato não deu a informação, então nós temos que saber o que é. A criança que está na fase do descobrimento da realidade exterior, ela tem o paladar super apurado. Então, tudo que pega põe na boca, é claro, porque a visão não identificou, o tato não identificou. Sobrou o quê? Aquilo mais evoluído no ser humano, que é o paladar. É o único animal na cadeia que tem o paladar mais apurado. É o ser humano. Tem seres que nem paladar têm, mas nós temos o mais apurado. Outros podem ter olfato mais apurado que a gente, visão mais apurada, como o gavião falcão peregrino, que ele, naquela altura, ele enxerga um camundongo lá no chão e nós mal estamos enxergando o próprio gavião. Quer dizer, ele tem uma visão mais apurada do que a gente, audição, olfato, mas paladar ninguém ganha da gente. Olha, não identificou põe na boca. Daí a questão da fase oral. Então, esses sentidos nós temos para explorar a natureza, que está no nosso genótipo. É pela observação ativa. Então, nós temos que, nas salas de aula, explorar essa curiosidade da criança, refletindo sobre aquilo. Então, se ele quer pegar, menino não pega. Ah, por que não pega? Se for perigoso, claro, você tem que orientar. Mas se não for perigoso, deixa pegar, você orienta, porque ele está descobrindo os estímulos do ambiente, que ele está tendo ali como tudo novo. Que lindo, assim é o ser humano.
caminho para valorizar a nossa vida é compreender a diversidade biológica. Chama-se biodiversidade. As espécies vegetais, animais, têm diversidade. Nós temos diversidade, a nossa biodiversidade está no nosso temperamento, está na cor da nossa pele, na cor dos nossos olhos, no tipo de cabelo, se nós somos gordinhos, magrinhos, altos, baixos, nós somos seres humanos. É uma biodiversidade. Ah, professor, mas e o síndrome de Down? É uma biodiversidade, porque o genótipo dele é diferente do nosso, que não somos Down. Se nós temos 46 cromossomos, eles têm 47. E esse 47, esse a mais, que é o chamado trissomia do 21, vai dar ao Down toda aquela característica fenotípica que nós identificamos vendo um Down. Isso é uma biodiversidade. Agora, ele é um ser humano. Ele tem que ser incluído. Tem que ter uma metodologia pedagógica apropriada para ele, porque ele tem uma biodiversidade com certas limitações da própria genética do Down. Cabe a nós que não somos Down incluí-lo, aceitá-lo, entendê-lo e, acima de tudo, respeitar, como é um lema da escola que eu trabalho. Uma educação do cuidado de si, da vida, do outro e da terra. É o lema da escola que eu trabalho. Quer dizer, uma educação do cuidado. Nós somos seres biopsicossociais. Vivemos em sociedade, dependemos dela. E temos que aprender a conviver nela. Perfeito. Respeitando a biodiversidade. A inteligência naturalista e a ecologia, elas se complementam, não são a mesma coisa. A inteligência naturalista é uma habilidade natural. Agora, a ecologia é a ciência. Você vai ter toda a informação científica dentro da ecologia. Por exemplo, vou dar um exemplo para não me alongar muito. Etologia está dentro da ecologia. Olha só a diferença. Está numa letra. Ecologia é a letra C. Oikos é casa. Ecologia. Então, é o estudo da casa, do ambiente. Eto. No lugar do C tem um T de tatu. Etologia. Ethos é comportamento. Etologia é a parte da ecologia que estuda o comportamento do ser vivo no ambiente. Então, essa é a importância da ecologia. É dar a informação técnica para o naturalista entender os fenômenos. Porque se ele não tem essa informação técnica, ele não pode entender. A não ser que viva com a natureza e aprenda a conversa da natureza. Por exemplo, um matuto que vive na fazenda, mal vai à cidade, ele sabe, olhando para o céu, se vai chover, se não vai chover. Sim. Ele conhece o caminho. Se você leva um adolescente ou um adulto que viveu num ambiente chamado condomínio fechado, para fazer uma trilha, então, nessa trilha já vai aquele instrutor que conhece a trilha. Então, durante a trilha, uma cascavel está lá enroladinha, camuflada, faz o barulhinho do chocalho porque ela está avisando que está sabendo que você está ali, e isto o instrutor sabe. Ele vai falar para a turma, calma, para aqui agora, porque ali tem uma cascavel. Aí aquele rapaz ou aquela moça que foi criada naquele condomínio fechado, onde? E vai fazer uma selfie. Resultado, a cascavel vai pegar, sem sombra de dúvida, porque o bote dela está pronto para acontecer na área de ação dela. Agora, o outro que nunca viu, que foi, só viu em filme, ou figura de livro, não entende que aquele chocalho agitado é o barulhinho que ela está fazendo. Olha, estou aqui. É um alerta geral. Exatamente. Então, estas coisas é que a ecologia tem que ensinar para que o naturalista ou a pessoa que tem inteligência naturalista compreenda e respeite. Este é que é o fator mais importante. Então, o termo ecologia, oiko significa casa, ambiente, e logos significa estudo.
Então foi empregado, olha só, não é coisa nova, primeira vez em 1866 por Ernest Haeckel. Logo, a ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e deles com o ambiente em que vive. Entender o comportamento dos seres vivos pressupõe entender a cadeia alimentar, que faz parte de um ciclo natural para a manutenção da energia do ecossistema. O que aquela pessoa que comentou o emoji do fotógrafo não entende nada, porque queria que a onça comesse uma planta ou então um pedaço de bolo de chocolate, não sei. Mas ela não entende nada da cadeia alimentar para dar um comentário desse. Então, tem aí duas cadeias alimentares para vocês terem uma ideia. Uma terrícola, que fora d'água, e outro aquático, dentro d'água. Então, em dois ambientes, dentro d'água e fora d'água, você pode ter várias cadeias alimentares, como também a cadeia alimentar cavernícola, a cadeia alimentar arborícola, certo? A cadeia alimentar terrícola, que vai estar lá no subsolo com a minhoca. Então, cada ser vivo está integrado com aquele ambiente para retirar do alimento a sua energia. Essa consciência planetária, ela precisa ser despertada na inteligência naturalista. Então, você tem que pensar o globo, que não é a Rede Globo, tá? O globo, aqui no caso, é o planeta Terra, Gaia. Você tem que pensar globalmente e agir localmente, porque você está num lugar, oikos, casa, dentro de um todo. Então você, não, fechei a porta da minha casa, aqui meu ambiente. Não, ali é uma célula. Sim. É apenas uma célula de todo o ambiente que vivemos. Então, o desenvolvimento tecnológico, ele faz parte, o crescimento econômico com qualidade de vida, preservar e fazer uso dos recursos ambientais de maneira sustentável, temos que aprender sustentabilidade, atender às necessidades humanas essenciais e saber administrá-las. Porque nós estamos, de mãos dadas, formando uma rede dentro do que nós chamamos biótico, que é um conjunto de todos os seres vivos dentro desse planeta. Então, olha só, como estimular... Aí vem, Celinha, olha só alguns exemplos. Estimular a inteligência naturalista. Então, o professor ou a professora que está ali no seu hábitat, que é o meu hábitat, né? A sala de aula, nunca abandonei, são naturalmente curiosos. São todos os nossos estudantes. Me lembro uma vez que eu entrei numa sala de aula e não tinha muita atenção, eu podia entrar vestido de bailarina, ninguém estava notando, aí eu peguei uma caixa de sapato, embrulhei num papel laminado, entrei com ela debaixo do braço sem falar nada, coloquei a caixa em cima da mesa, dei bom dia, e todo mundo respondeu bom dia, mas não olhava para mim, olhava para a caixa. Aí eu comecei a escrever no quadro o plano de aula. Aí eu ia na caixa, sacudia, colocava a caixa e continuava. Lá pelas tantas, um levantou a mão e falou, professor, posso fazer uma pergunta? Falei, pode. O que tem dentro dessa caixa? Eu falei, nada. É uma coisa diferente de giz, pincel, apagador, diário de classe, laptop, tudo que aquele professor carrega, uma caixa de papel laminado ia despertar aquilo que vocês são, curiosos. E aí está a resposta. Então, despertar essa curiosidade, explorar os ambientes humanos, natural, com interesse. Eles são curiosos. Procurar oportunidades para observar, identificar, interagir ou cuidar de plantas e animais. Fazer um herbário. Fazer um... Olha que interessante, o professor Mário Altuori, que foi um naturalista de não formação superior, mas ele era diretor no Zoológico de São Paulo, ele é especialista em formiga saúva. É dele a frase, ou o Brasil acaba com a saúva, ou controla a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. É aquela formiga cabeçuda que destrói tudo. Sim. Ele montou um formigueiro interativo, que não sei se está funcionando hoje, no Zoológico de São Paulo, dentro de plataformas de vidro, e as formiguinhas trabalhando, e tem gente fazendo aquela manutenção do formigueiro, que são insetos sociais, que trabalham sem parar,
Sim. Levar as crianças a montar um terrário Que lindo, para criar né? aquele caramujinho, coloca comida. Quer dizer, isso tudo ele pode fazer, não precisa ter um laboratório, um canto da escola, um aquário, manutenção de um aquário de água doce, que é mais simples do que de água. Colocar crianças, vamos dizer assim, responsáveis de colocar comidinha, ver a temperatura da água, ver se a água está turva, limpar o filtro. Interagir com sistemas naturais que podem ser montados no ambiente de sala de aula ou no ambiente escolar. Tem interesse em saber como mudam e se desenvolvem os seres vivos? Explicar a metamorfose. Você pode buscar no próprio jardim da escola, agora na época da primavera, casulos. Pegar aquele casulo que está preso numa folha, leva para dentro de uma sala de aula próxima à janela e eles vão marcando aquele casulo. Um dia ele vai abrir, a borboleta vai sair, se você não destruir. Faz tanto tempo que eu não vejo, professor, um casulo. Sim. Hoje eles querem ver tudo no YouTube. Procura entender como as coisas funcionam. Certo? Quer dizer, essa relação de características já estão nos nossos estudantes. Então, a gente pode explorar isso com aulas experimentais, que não precisa ter dentro do laboratório, pode ser no próprio pátio da escola, né? Projetos de pesquisa, debates, trabalhos de campo, mostras de ciências, etc. Nós, educadores, devemos criar atividades com os estudantes, não para os estudantes. Como eu vi uma professora de ciências numa escola que eu era diretor, não vamos falar aqui por questões éticas, nem escola e nem a professora, mas o fato em si. Ela chegou na sala dos professores falando que fez uma experiência fantástica com os alunos. Ela levou meia garrafa PET com terra adubada, alguns grãos de feijão, colocou nessa garrafa PET com a terra adubada, colocou num canto, pegou uma mudinha numa outra garrafa PET, plantou numa outra garrafa PET, colocou próximo da janela para receber luz, para eles acompanharem o resto do crescimento daquela planta e o nascimento daquelas sementes de feijão. Falei, que interessante, professora. Os alunos não fizeram nada, ficaram assistindo a senhora montar uma aula, uma prática. Por que eles não montaram a garrafa PET com a terra adubada, não plantaram feijãozinho, não pegaram na terra, não pegaram a mudinha? Quer dizer, eles estão fazendo com a professora. Não é a professora fazer uma demonstração, porque eles são naturalmente curiosos, eles querem pegar, sentir, fazer. Aí você está despertando aquilo que já é a inteligência naturalista, né? E depois não ficar só nisso, discutir com eles o que aconteceu nas observações daquelas mudanças. O diário de campo é outra coisa. Você leva as crianças para a área da escola, se tiver área. Se não, a escola não tiver um jardim, um pátio com plantas, para um parque. Leve lá. Eles vão colher fatos, anotar, vão colocar o que acham que vão fazer um relatório. Depois isso é levado para a sala e debatido. Quer dizer, eles vão debater o que foi coletado naquela aula de campo. Fazer cadeia alimentar com figurinhas, eles recortarem e montarem a cadeia alimentar, quem come quem, para saber por quê. Eles vão saber quem é herbívoro, quem é produtor, quem é consumidor, primário, secundário, mas eles estão com figurinhas montando a cadeia alimentar. É uma sugestão. Trilha, né, professor? Pode ser, talvez. Sim. Uma trilha, né? Que a cadeia alimentar, ela geralmente assim. Exato. É porque tem duas coisas. Tem a cadeia alimentar, que é um fluxo unidirecional de energia, e tem a teia alimentar, que é um pouco mais complicada, que é a interação de várias cadeias. Sim, porque é mais fácil começar com a cadeia, que é um sentido só. A teia vai dar são várias cadeias interagindo. Quando eles entenderem a cadeia, pode-se, então, montar uma teia alimentar. Mas esse é um passo mais adiante. Primeiro, eles têm que entender isso. Outra coisa interessante, olha só o problema dos grandes líderes. Já estão na agenda para 2030. A Eco 92 foi a Agenda 21.
eles já estão reunindo para fazer uma agenda de intenções para 2030. Então, olha só o que mudou, que interessante. A questão tecnológica, a questão dos ciclos de energia, a questão do consumo de água, da poluição, da manutenção dos ambientes aquáticos, das florestas, do reflorestamento, do aquecimento global, da tecnologia de internet, das radiações. Tudo isso hoje está no ambiente que os nossos estudantes estão vivendo. Então, muda um pouco você fazer com eles aulas envolvendo também estas mudanças, até as mudanças sociais. Esse ano, por exemplo, na minha aula de hoje de manhã, no primeiro ano do ensino médio, que é o projeto de educação para a vida, nós estudamos violência contra a mulher. Olha. E trouxemos uma desembargadora que relatou a Lei Maria da Penha para interagir. Célia, foi um fantástico, porque os alunos não sabiam nem quem era Maria da Penha. Quer dizer, eles têm que saber, porque faz parte, é uma lei que é conhecida mundialmente e ela está aqui no nosso país. Então, eles têm que tomar conhecimento dessas coisas, porque é o ambiente onde é que eles vivem. Então, para não me estender muito, eu deixo aqui alguns materiais que são dicas para os professores que querem despertar a inteligência naturalista, como, por exemplo, do Celso Antunes, Jogos para a Estimulação das Múltiplas Inteligências. Tem várias experiências interessantes aqui. Inteligências múltiplas são temas bastante evoluídos com relação às modificações ambientais. Também é interessante como exemplo de práticas. E antes de irmos para as perguntas, a mensagem final que eu deixo para vocês. É importante entendermos o sentido holístico, total da educação da inteligência naturalista, assim como a importância dos professores na busca de soluções criativas e com bases científicas, que entra aí a ecologia, para a abordagem do tema. Não basta tornar os alunos ecologicamente alfabetizados. É preciso ajudá-los a desenvolverem o seu compromisso com a preservação da vida, em todas as suas formas, em um ambiente que lhe seja propício. E eu tive a honra de ter esta fala do meu sogro, professor Ulisses Panichet, no prefácio do meu livro, e isto é Educação Ambiental. Que lindo! Então, ficam aqui perguntas e as reflexões dos participantes. Estou às ordens. Celinha, com você. Muito obrigado pela atenção. Imagina, professor, para mim que foi uma honra, aprendi muito, demais, extraordinário, seu olhar, sua fala, sua trajetória, o seu compromisso e, principalmente, trazendo para a gente esse despertar, né? Esse acorda, gente, olha, vamos... eu acho que isso é fundamental. Eu não sei se houve perguntas, tem muitos elogios, professor, vários emojis e perguntas realmente eu não consegui acompanhar, mas eu creio que não. Mas eu quero... Eu fico aberto, tem aí meu contato, pode mandar pergunta para o meu e-mail, inclusive, eu estou aberto a isso e respondo Sim. as dúvidas que quiserem. Na verdade, eu quero perguntar para o senhor, até para o meu maior entendimento, que é assim. Pois não. Então, por exemplo, eu tenho uma escola que tem um currículo, e esse currículo é fechado, e eu tenho uma série de conteúdos imensos para trabalhar. Os meninos depois vão ter biologia e tal. Mas desde a educação infantil, nós temos lá nos campos de experiências, um dos campos, né, transformação. Então, lá na educação infantil, bebê, criança, de 3 aninhos, 4, 5, 6, eu creio que o uso, por exemplo, a escola Waldorf, ela não trabalha com materiais plásticos, Sim. só com materiais que são organicamente corretos, a madeira,
a planta, o jardim, a horta. Não entra plástico na escola Waldorf. Então, como que nós podemos trabalhar esses processos de transformação? O que eu vejo, via de regra, são professores, por exemplo, usando papel crepom para mostrar a transformação do límpido ali para o roxo, para o verde. Mas como semear desde pequenininho? Você já disse, mas eu quero que você fale novamente para todos nós. Esse cuidado, eu diria, esse amor, esse olhar, essa sensibilidade diante dessa mãe terra, diante desse... Como que isso é aflorado? Quando eu te liguei outro dia para perguntar se precisava de algo, se queria algo, eu contei de um amigo do meu filho que desde pequenininho criava aranha, iguana, e que elas moravam dentro do quarto dele. E hoje ele é um biólogo, tem um aquário, não tem sofá na sala dele, só tem um aquário. Ele disse, essa sala é para os peixes. Biólogo. Essa sala dos peixes, eu digo, tá bom, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Então, assim, desde pequenininhos. Seria pelo exemplo dos pais, seria pelo cuidado com o lixo, porque a criança, ela imita. Sim. Só que nós estamos cada vez mais maltratando o nosso planeta. Como fazer isso, professor? Olha, Célia, com relação a esse interesse do seu sobrinho, é um despertar precoce da inteligência naturalista, porque desde criança ele gostou disso. Tem isto, existe isto. Agora, não pode abortar o processo. Porque o que acontece com nossas escolas? Currículo fechado. Sim. Me lembra muito um livro do professor Amilcar Werneck. O livro chama-se O Currículo Mata. Quem? Você conhece? Conheço. E mata mesmo. Porque as escolas ficam, não por culpa delas, mas por culpa de um sistema educacional nosso, que ainda é muito arcaico. Nós ainda tem escolas muito presas ainda no Ratio Studiorum dos jesuítas, na época do descobrimento do Brasil, não é? Da primeira escola jesuíta no Brasil, tem o Ratio Studiorum. Quer dizer, é difícil você trabalhar quando a escola também não tem essa liberdade. O que a gente tem são pontuais, escolas que estão modificando um currículo mais flexível, dando liberdade ao professor de ser o professor em sala de aula e não colocando aquele professor informante de instruções ou de teorias, prendendo esse professor numa burocracia pedagógica de horário, de cronograma, que eu chamo, me perdoem, se eu estou sendo um pouco, vamos dizer assim, é exagerado, cronograma, que eu chamo de cornograma, porque nasceu para ser traído, mas tem que entregar até o dia 23 de dezembro, porque janeiro... Então, fica o professor preso a uma burocracia, que já é o nosso país, né? Então, as escolas ficam presas, muitas vezes, a esse currículo. Não é culpa delas. Às vezes, a escola, o diretor, o coordenador pedagógico, o professor tem aquela ideia, mas, às vezes, não, tem que cumprir o cronograma, porque a prova vai acontecer. Então, aula, prova, aula, prova. Quando é que isso vai acabar? Sim. Não é? Na época em que o vestibular, como era vestibular, eu tive exemplos de colegas meus, diretores, fazendo vestibulinho na educação infantil. Então, a sociedade queria que o menino fosse preparado para o vestibular, não para o Enem, para o vestibular na moda antiga, desde a educação infantil. Então, para entrar na escola dele, tinha que fazer vestibulinho. Meu Deus do céu, o que é isto? O que aquela nota, se é que existe, vai dar condições de conhecimento para ele entrar? Nota não mede conhecimento, porque conhecimento é intangível.
Perfeito, Não se professor. pode medir conhecimento matemático. Ah, você sabe 9,5 a mais do que o que tirou, a menos do que o que tirou 10 na prova. O que é meio de conhecimento a mais ou menos? É imensurável o conhecimento. Não se mede. Então, muitas escolas presas a essa. Ah, semana de prova. E a semana de prova é aquela parecendo a apoteose da escola de samba, né? Aquele negócio. Né? E o menino não leva nem material. Acabou a prova, ele quer ir para o pátio jogar bola. Então, ele não está interessado na prova. Ele está interessado que no dia de prova não vai ter aula e ele vai ter mais tempo para ficar no pátio jogando bola. É um negócio meio complicado, Célia. Então, eu não tenho receita de bolo Sim. para mudar esse sistema. Eu acho que esses exemplos, vamos dizer assim, a sua trajetória como educadora, promovendo estes encontros, é um caminho para abrir as mentes Também acho. daqueles que ainda estão presos no ratio studiorum dos jesuítas na época da primeira escola no Brasil. Aprendi um termo novo hoje. Aliás, aprendi muito hoje, muito. A diferença de natureza, de ecologia. Eu creio que, eu não sei se tem algum estudo ou alguma pesquisa científica que mostra que pessoas com a inteligência naturalista, que têm esse amor, esse cuidado, essa relação, se elas são pessoas mais, mais sensíveis, mais humanas. Por exemplo, lá em São Paulo, eu não estou lá na casa de São Paulo, estou aqui na praia. Eu tinha uma sacada pequena na minha sala, eu mandei quebrar tudo e fiz um local de plantas. Então, lá Sim. eu tenho as minhas suculentas, eu tenho uma que eu ganhei, porque ela foi a última a ser aceita numa festa que houve num hotel que meus filhos trabalhavam. O meu filho chegou com ela e disse: Mamãe, cuida dela, porque ninguém quis, porque ela era mais feia. Hoje, ela está do meu tamanho, quer dizer, não está tão grande, 1,5 m, mas ela tomou conta, porque eu tenho esse cuidado, esse carinho com essas plantas. Eu não sei se isso é uma inteligência naturalista, mas Claro que assim, né? é. Porque tudo, o matinho que nasce, os animais sempre fizeram parte da minha vida. E eu sinto que isso desperta a nossa sensibilidade também. Uhum. Não é isso? Existem até com cavalinhos, né? Sim. Ecoterapia, que cuidam de crianças que têm dificuldades e tal. Será que existe essa relação ou isso é coisa da minha cabeça, professor? Estou Não, errada? existe, Célia. Não existe um livro que trate isso de forma técnica, né? Porque somos seres emocionais e essa sensibilidade com aquilo que é vivo, ou animal ou planta, desperta na gente naturalmente. Agora, se a criança não teve nenhuma demonstração que ela pode ser sensível àquilo, ela não vai. Então, aquela criança que foi educada desde a idade infantil, deveria estar numa escola, não é? A educação infantil hoje faz parte, não é um depósito de criança, Sim. não é uma creche, Não é ser educação culpado, né, infantil, ela está dentro da educação básica. É um Sim. dos ciclos, primeiro ciclo da educação básica, educação infantil. Então, ela não teve esse contato, ela viveu na violência, no meio de droga, no meio de lixo, falta de alimento, pai bêbado que entra em casa e bate. Então, a sensibilidade naturalista não vai despertada nunca. Sim. Porque o que desperta na nossa inteligência emocional são os estímulos que nós recebemos do meio ambiente, o Sim. ambiente que nós vivemos. Então, se aquela criança só conhece violência, ela vai ser violenta. Que coisa. Igual um amigo meu que adotou uma criança de rua. Os pais drogados, essa criança foi para um conselho tutelar, ele e a esposa não puderam ter filhos, analisaram muito a questão de adotar e adotaram duas meninas, irmãs.
porque o Conselho Tutelar tirou essas crianças da mão dos pais que eram viciados em droga, que viviam pela rua perambulando numa Cracolândia. E eles adotaram. Deram um quarto de princesa, aquela coisa toda. E compraram para as meninas bonecas. E eles foram surpreendidos com as meninas batendo nas bonecas. Era a vida delas, apanhando os pais. Então, elas repetiam com as bonecas aquilo que viveram quando crianças. Então, eles tiveram que trabalhar no ambiente novo, com festinhas, com coleguinhas, com aquela coisa toda, para interagir, para socializar. Certo? Agora, nós estamos muito atrasados. Eu tive a honra e o privilégio de ir à Nova Zelândia, conhecer uma escola em Whangaparua, uma cidade no norte da Nova Zelândia, e eu visitei a biblioteca pública. Fiquei, como professor, fascinado com o lugar, né? E eu vi na biblioteca pública o espaço, os menininhos e as menininhas ali com os seus tutores, mães, não sei o quê, mas eles interagiam, um enfiando o dedo no outro, no olho do outro, uma criança chupando o dedo do pé do outro. Eu perguntei, eu quis fotografar, a bibliotecária não deixou, por questão de segurança. Aí eu expliquei quem eu era e o que era aquilo que eu nunca vi. Ela falou, um trabalho da biblioteca pública de socialização. Então, as crianças, as famílias, podem levar as crianças naquela idade para se socializar, quer dizer, conhecer o outro. Olha que... E as nossas crianças aqui ficam dentro de um cueiro, igual uma múmia, e vão socializar com quem? Com adultos. Pois é. Eu acho que essa nossa... E lá eles engatinhando, socializando com outros iguais. Quer dizer, precisamos, Célia, mudar muita coisa, né? Sim, mas eu acreditava, professor, de verdade, eu acreditava que a pandemia nos tornaria seres humanos muito mais humanos, que as escolas quebrariam certos paradigmas, que a educação realmente acontecesse à luz do sol. Não. Eu penso que quando... Existe até um livro, né? Quando você derrubar os muros e as paredes das escolas para fazer com que se aprenda a viver... Escola da Ponte, né? Escola da Ponte. Isso, com Reggio Emílio, como Waldorf, como Montessori. Eu acho que a educação e o processo de aprendizagem são essas vivências. Eu vejo muitos ambientes, né? Não chamo nem de sala de aula, chamo ambiente, em que muitos professores, muitas escolas, às vezes, mostram época de matrícula, olha, aqui é a nossa quadra, aqui é o nosso parquinho, aqui... Eu digo, gente, você não pode mostrar essas coisas cimentadas, asfaltadas dentro da escola. A escola é um ambiente, um processo de aprendizagem. Então, na sala de aula, a meu ver, não sei se eu estou errada, teria, sim, que ter plantinhas para que aprendessem a cuidar, a regar, a olhar esse crescimento, não como o caso que você contou com as crianças, mas das crianças nesse processo de vida, de vivência, mexer no barro, fazer caminhadas, cuidar de uma praça. Sim. Cuidar, isso aí já acho que é ecologia, cuidar de si próprio, Sim. da carteira. Pós o lanche, precisa ter pessoas, às vezes, vigiando para que não se jogue papel no chão, né, professor? Então, eu vejo que a escola é a nossa esperança. Sim. A escola é a nossa esperança, porque eu acredito piamente que se resgatarmos os valores essenciais, como respeito, como a ética, como cuidado dos nossos jovens e das nossas crianças, e se colocarmos essa criança para que ela possa amar, compreender, porque eu tenho a impressão que um dia a Terra se revoltará. Já está revoltando. Já está revoltando.
Exatamente. Já está dando para nós troco e resposta daquilo que estamos fazendo com ele. São Já sinais muito fortes, muito né? fortes, muito Conta fortes. um deles, Agora, professor. isso que você falou, Célia, tem várias, vamos dizer assim, vários impedimentos. A própria sociedade não está preparada para uma escola aberta. O pai chega com a criança querendo que ela tenha uma enxurrada de para casa, uma enxurrada de textos para ler, cadernos de exercícios de matemática com não sei quantos problemas, e a criança, no fim de semana, fica presa àquilo, e o pai acha e a mãe acha que aquilo é escola forte. Então, enquanto uma sociedade não mudar a sua visão de que a escola é um ambiente de aprendizado e que a informação pronta vem hoje pela internet, não precisa da escola ser assim, que a escola hoje tem que ser mais humanizada, tratar o estudante como um aprendiz da vida, não como um receptáculo de informação pronta. Isso ele já tem na internet, isso ele já tem no Google. Mas esse amadurecimento da sociedade para essa escola aberta vai demorar um pouquinho, porque a gente tem que quebrar paradigmas. Eu, como professor, na minha metodologia em sala de aula, estou com um calo de tanto quebrar paradigma, porque é com uma marreta bem grande, mais forte do que a marreta do Thor. Mas eu tenho quebrado alguns paradigmas. Que bom. Sorte que na minha escola, que eu estou trabalhando, que é uma experiência nova na minha carreira, que eu já enfrentei todo tipo de escola e todo grau de ensino, vamos assim dizer, né? Ensino fundamental. Exatamente. Eu estou numa escola inclusiva. Eu tenho na minha sala TDAH, eu tenho Down, eu tenho microcefalia, eu tenho autistas, do espectro autista. Então, a cada aula que eu entro, a metodologia muda. E eu estou aprendendo demais. Demais. Hoje eu fiquei muito feliz porque um espectro autista de um nível mais elevado, o Rafa, todo mundo carinhosamente chama de Rafa, fez contato comigo. Ele pediu que eu amarrasse o tênis dele, porque ele não sabia amarrar. Eu parei, agachei, amarrei o tênis e ele ficou feliz da vida. Da próxima vez que ele me pedir, eu vou desamarrar o outro e pedir que ele me acompanhe, porque o ser humano é muito comodista, sendo autista ou não. Então, o cérebro dele vai acostumar com as facilidades de alguém fazer por ele. E o meu objetivo é ele aprender. Olha, então, professor, isso é uma experiência nova. Sim, aqui tem uma pergunta assim. Pois não. É a Miriam dos Reis. Pois não. Dos Reis. Vê se a Isabelzinha localiza. Segundo Gardner, a aprendizagem ela é fluida de acordo com suas vivências e experiências? Vamos dizer assim, a pergunta... Primeiro, Miriam, obrigado pela pergunta. Sim. Você quer saber esse aprendizado em relação aos estudantes ou em relação à metodologia do professor? Se for com Miriam? Ela é de Campos dos Goitacazes. Ok, Miriam dos Reis, de Campos dos Goitacazes. Olha, as inteligências múltiplas de Gardner, a aprendizagem ela acontece, sim, de forma fluida. E a vivência e as experiências vão estimular cada inteligência. Eu não posso fechar uma carga horária pesada dentro da lógica matemática se o aluno, o estudante que está ali, tiver uma inteligência fluida para a linguística. Então, ele vai ser bom em oratória, mas vai ser péssimo em cálculo. E aquele que tem uma linguagem lógico-matemática vai ser excelente em cálculos, mas vai ser difícil numa redação. Então, acontece de forma fluida. Cabe ao professor, a professora, as coordenadoras, os coordenadores, diretores, a escola como um todo, deixar o aprendizado correr de maneira fluida, adequando as metodologias às inteligências. Porque nós somos diferentes, nós não somos... Eu não posso colocar
um patamar igual para todos, se cada um tem um tempo diferente de aprendizagem Perfeito. e inteligências diferentes. Eu não posso partir dali. Eu tenho que adequar os estímulos às inteligências. Muito bem. Bem, olha, professor Edson, eu estou assim encantada. Obrigado. Com tanta sabedoria, com tanto conhecimento, com tanta leveza e com a sua prontidão de estar conosco. Foi uma honra muito grande. Eu creio que existe o AE e D antes do Edson. Ainda bem que não é antes de Cristo, depois de Cristo, né? É, mais ou menos isso, porque assim, na verdade, eu sou defensora, né? Faço mentoria em escolas, e eu sempre levo uma ideia de a escola tem que ter pilares. Quais são os 4 pilares dessa escola? O que você quer? Ah, quero cuidar do mundo, é ecologia. Tá? Então vamos, né? Então tem que ser definido isso. Eu Isso. acho que o professor sozinho tem realizado coisas incríveis, mas se todos nós dermos as mãos, a gente vai criar um futuro melhor para os netos dos meus netos ou para os filhos dos meus netos. Não é isso? Eu acho que esse cuidar do planeta antes que ele espirre com todos nós daqui, diga: chega, não aguento mais vocês, de tanta coisa ruim que a gente tem maltratado esse lugar, tem maltratado, tem abandonado, tem judiado do nosso planeta. Eu acho que fica, assim, uma ideia para as escolas terem como eixo central, terem como um dos pilares esse olhar terno, esse olhar de afeto, esse olhar de cuidado, porque é nesse lugar que a gente vive, e se a minha casa é limpa, o meu quintal também precisa ser. Sem dúvida. Não é isso, professor? É isso. Então, eu gostaria de te agradecer imensamente e deixo com você o encerramento dessa noite espetacular, com as suas considerações finais, agradecendo pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua dedicação, por ter trazido slides para que a gente pudesse acompanhar mais e melhor ainda a sua fala. Agradecer à minha amiga Lucília Panicê, por estar junto conosco, agradecer o chat incrível, lindo, pessoas tão maravilhosas. Gente, vamos despertar essa consciência, vamos sensibilizar pessoas. Professor, a palavra é sua, receba o meu abraço, meu carinho e minha gratidão. Pode Muito fechar. obrigado, Célia. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, eu me despeço de vocês, colegas, professores e professoras. Lembrem-se só de uma coisa. Nós, professores e professoras, somos gestores da nossa sala de aula. Nós somos a autoridade dentro da sala de aula. É o nosso hábitat, é o nosso ambiente de trabalho. Como o bloco cirúrgico é do cirurgião, como a cadeira do dentista é do dentista, como o canteiro de obra é do engenheiro, como o tribunal é do juiz e é do advogado. O nosso ambiente de trabalho é a sala de aula. Se você respeita esse ambiente e respeita o seu estudante, que é a sua matéria-prima, sim, você interage e realmente vai criar um ambiente de aprendizado. Muito obrigado. E parabéns para todos aqueles que se interessam e se interessaram de estar aqui presente hoje. Professor, gratidão. Foi extraordinário. Aprendemos muito, né, Patrícia? Muito obrigada por você ter estado aqui também. Professor, receba nosso carinho. E, assim, encantada com a sua fala, com a sua preciosa presença. Que Deus ilumine toda a sua família e que você continue sendo esse ser humano incrível, tão voltado para as questões ambientais,
para a inteligência naturalista e que a sua vida seja plena, com muita saúde. E para vocês do chat, não se esqueçam, gente, segunda-feira temos dislexia no CIESP com a TDAH Amor de Mãe. Fiquem bem, até o próximo encontro, que acontecerá no dia 29 de setembro. Estamos aguardando a resposta de uma convidada espetacular, e assim que tiver notícias, eu encaminho tudo lá para o Instagram. Fiquem bem, um abraço e um cheiro. Olha aqui, professor, que bonitinho. Olha só. Ele sabe quando está terminando e ele vem com o colinho, esse arteiro. Tá certo. Né? Tá certo. Fiquem bem, um abraço a todos. Até a próxima, professor. Até a próxima. Tchau. Foi uma honra muito grande. Eu que agradeço. Gente, tchau, muito obrigada. Tchau, pai. Planejar é, sem dúvida, o maior desafio do educador hoje. Nova BNCC, novo ensino médio, competência e habilidade, direito de aprender, muitas coisas se colocam diante de nós. Mas dia 27 de setembro eu estarei aí na sede do CIESP, do Sindicato das Escolas Particulares de São Paulo, para conversar com você sobre planejamento reverso. Uma nova forma de planejar, onde a gente evidencia todas as aprendizagens por meio de uma forma que a gente tem de planejar e de organizar toda a nossa prática. Dia 27 de setembro, aí na sede do CIESP, eu estarei com vocês para conversar sobre isso. Se inscreve, vem comigo, não perde não. A gente se vê lá.